A história de Jó, segundo a Bíblia. Havia um homem na terra de Uz, chamado Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Sua casa era abençoada com uma harmonia que raramente se via em famílias tão grandes. A prosperidade de Jó. Jó, além de suas riquezas materiais, era respeitado em toda a terra. Sua reputação de integridade e sua devoção a Deus eram conhecidas por todos. Ele não apenas oferecia sacrifícios regularmente, mas também intercedia por seus filhos, temendo que talvez eles tivessem pecado contra Deus. Enquanto os dias de Jó eram marcados por risos, prosperidade e comunhão familiar, uma cena celestial se desdobrava nos lugares celestiais. Os filhos de Deus apresentaram-se perante o Senhor e Satanás veio entre eles. Satanás, o acusador, questionou a Deus sobre a integridade de Jó. Ele alegou que a devoção de Jó a Deus era motivada apenas por suas bênçãos materiais. Deus, confiante na fidelidade de seu servo, permitiu que Satanás testasse Jó, mas ordenou que sua vida fosse poupada. Num instante, Jó viu sua vida transformada. Suas riquezas foram destruídas, seus filhos foram ceifados por uma tragédia terrível e sua saúde foi atingida por uma aflição dolorosa. O homem íntegro, agora coberto de úlceras, sentou-se entre cinzas, rasgou suas vestes e começou a lamentar. O lamento de Jó. A dor física era intensa, mas a angústia em sua alma era ainda mais profunda. Jó, em sua aflição, não amaldiçoou a Deus, mas sim lamentou a sua própria existência. O sofrimento, contudo, apenas começava. O lamento de Jó ecoava pelos campos de cinzas enquanto ele se sentava em silêncio, tentando compreender o que havia acontecido. Seus amigos, ao ouvirem sobre a tragédia que se abateu sobre ele, decidiram viajar até Uz para consolá-lo. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos de longa data, chegaram e viram Jó de longe. A mudança em seu aspecto físico os deixou atônitos, e por um momento, nenhum deles ousou quebrar o silêncio. Mas à medida que se aproximavam, a dor nos olhos de Jó se tornou evidente, e eles, movidos por compaixão, rasgaram suas vestes em solidariedade. Dias se passaram, e o lamento de Jó continuou. Ele não apenas lamentava suas perdas, mas começou a questionar o propósito de seu sofrimento. Por que um homem íntegro, que temia a Deus e evitava o mal, estava enfrentando tal desolação? Essa dúvida ecoava em seu coração enquanto seus amigos, inicialmente, escolhiam o silêncio, respeitando a dor de Jó. Finalmente Elifaz, o mais velho entre os amigos, decidiu falar. Ele expressou suas condolências a Jó, mas também sugeriu que talvez algum pecado oculto fosse a causa do sofrimento. Elifaz, na tentativa de consolar, inadvertidamente acusou Jó de transgressões que ele não havia cometido. Jó, por sua vez, não aceitou passivamente essas acusações. Ele defendeu sua integridade, argumentando que não merecia tal sofrimento. No entanto, à medida que os dias passavam, a tensão entre Jó e seus amigos aumentava. Bildade e Zofar, os outros 2 amigos, também expressaram suas opiniões. Eles compartilharam perspectivas semelhantes, sugerindo que o sofrimento de Jó era resultado de algum pecado escondido. Jó, embora em agonia, permanecia firme em sua convicção de inocência. O diálogo entre Jó e seus amigos tornou-se cada vez mais acalorado. Jó, não apenas lutando contra a dor física, mas também contra as acusações de seus amigos, continuou a lamentar sua situação. Ele clamava por uma resposta divina, uma explicação para o sofrimento aparentemente injusto que enfrentava. O debate se intensificava, e cada palavra de Jó era uma súplica por compreensão. Ele expressava seu desejo de estar diante de Deus, apresentando seu caso e buscando respostas para as perguntas que ecoavam em sua mente. Enquanto o debate entre Jó e seus amigos atingia seu auge no céu, a cena celestial continuava. Os filhos de Deus novamente se apresentaram perante o Senhor e Satanás, mais uma vez, se fez presente. Deus, sabendo da integridade de Jó, questionou a Satanás sobre seu servo. Satanás, persistindo em sua acusação, argumentou que Jó só mantinha sua fé por causa de sua própria prosperidade. Deus, permitindo mais um teste, concedeu a Satanás permissão para afligir Jó, mas ordenou que sua vida fosse poupada. A notícia da nova tragédia que se abateu sobre Jó rapidamente se espalhou, e seus amigos, que ainda estavam em sua companhia, olharam horrorizados para a condição deteriorada do homem que já havia experimentado tanta perda. O sofrimento de Jó, agora mais intenso do que nunca, não era apenas físico, mas também espiritual e emocional. Ele estava mergulhado em desespero, enquanto seus amigos, antes preocupados com a origem de sua aflição, agora lutavam para compreender como um homem tão íntegro poderia enfrentar tais provações.
Diante de sua aflição intensificada, Jó rompeu em um lamento mais profundo. Ele não apenas lamentou sua condição física, mas começou a questionar o próprio propósito da existência. Jó falou em desespero, buscando entender por que os justos enfrentam tanta dor e sofrimento. Seus amigos, vendo o abismo de angústia que Jó estava enfrentando, tentaram oferecer conselhos e conforto. No entanto, suas palavras, enraizadas na crença de que o sofrimento era uma consequência direta do pecado, só aprofundaram o abismo entre Jó e seus companheiros. Jó, confrontado com as palavras acusatórias de seus amigos, ergueu sua voz em resposta. Ele rejeitou veementemente a ideia de que seu sofrimento era resultado de pecados ocultos. Em vez disso, Jó defendeu sua integridade, clamando por justiça divina e lançando um desafio a Deus para apresentar qualquer acusação válida contra ele. A agonia de Jó não se limitava apenas à sua condição física, era uma batalha pela compreensão e significado em meio à escuridão que o cercava. Ele ansiava por uma audiência divina, um encontro com Deus que pudesse trazer luz às suas dúvidas e justiça ao seu coração. O debate entre Jó e seus amigos persistiu. Elifaz, Bildade e Zofar continuaram a insistir que o sofrimento de Jó era devido a algum pecado desconhecido. Jó, por outro lado, continuava a clamar por uma resposta de Deus, questionando por que os justos eram afligidos de maneira tão intensa. Cada palavra trocada entre Jó e seus amigos carregava o peso da perplexidade e da dor. As acusações persistiam, mas Jó mantinha sua confiança em Deus, mesmo enquanto buscava respostas para o dilema aparentemente sem solução que enfrentava. Enquanto o debate entre Jó e seus amigos alcançava seu clímax, um novo personagem entrou em cena. Eliú, um jovem sábio que até então havia permanecido em silêncio, decidiu intervir. Eliú, sentindo a necessidade de contribuir para a discussão, expressou sua frustração com os discursos dos mais velhos. Ele repreendeu tanto Jó quanto seus amigos, instando-os a ouvir e considerar suas palavras com atenção. A manifestação de Deus enquanto o debate na terra continuava, uma manifestação divina estava prestes a ocorrer. O Senhor, que havia permanecido em silêncio durante toda a controvérsia, preparava-se para falar. Do meio de um redemoinho, Deus respondeu a Jó. Suas palavras eram uma cascata de inquirições, desafiando a compreensão finita de Jó diante da majestade e do poder divinos. Deus questionou Jó sobre a criação do universo, sobre as estrelas no céu, os mares e as criaturas que povoavam a terra. Jó, diante da voz trovejante de Deus, ficou humilde e reconheceu a limitação de sua sabedoria. Ele respondeu reconhecendo a grandiosidade divina e a compreensão que ultrapassava sua capacidade humana. A resposta de Deus inaugurou um diálogo direto com Jó. Deus, em sua sabedoria infinita, questionou Jó sobre a natureza da criação, destacando sua soberania sobre todas as coisas. Em resumo, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condueram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira, Gemima, e o nome da outra, Késia, e o nome da terceira, Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. A história de Jó, uma narrativa de sofrimento, questionamento e restauração, tornou-se uma fonte eterna de inspiração. Seu testemunho ecoou através dos séculos, desafiando e encorajando todos aqueles que enfrentam tempos difíceis. Que a vida de Jó sirva como um farol de esperança, lembrando-nos de que mesmo nos momentos mais sombrios, a fidelidade de Deus pode trazer restauração e alegria. Que cada geração que ouça a história de Jó seja inspirada a confiar plenamente na providência divina, independentemente das circunstâncias. Assim, a jornada extraordinária de Jó, repleta de altos e baixos, chegou ao seu desfecho, deixando para trás um legado eterno de fé, perseverança e confiança em Deus. E aí, queridos ouvintes, gostaram desta linda história de Jó? Comente aqui no nosso canal e fiquem com Jesus. Amém.